Com certeza, esse tipo de questão que está no vídeo agora que eu vou trazer, ele vai estar no Enem esse ano. Porque esse tipo de questão de projeções cai praticamente todo ano. Beleza? A questão é uma questão do simulado do poliedro, um simulado que simula a prova do Enem. Beleza? Então, nessa série, a gente está trazendo as questões desse simulado. Beleza? Simulado aí do poliedro. Ele é exatamente igual ao Enem, primeiro dia, segundo dia. Se você acompanha aqui o canal, você sabe. Quem quiser o simulado para resolver, testar, ver como é a questão, coloca no comentário aí na descrição do vídeo e eu coloco o link para você do Drive, onde tem esse simulado aí, primeiro e segundo dia. Então aqui eu coloquei essa questão porque eu estou corrigindo, né? Porque ela é uma questão que ela vai cair na prova do Enem, exatamente igual. Muito parecida, semelhante. Quanto mais você testar, mais você vai identificar. E fica até o final do vídeo, porque eu vou dar agora uma técnica que ela é batata. Aquela técnica que quando você vê, você usa e você acerta a questão por essa técnica. Não, porque se você tentar visualizar essa projeção aí, às vezes fica difícil, complicado. Então, pela técnica, você já faz rapidinho, mata a questão e já pula para a próxima aí, beleza? Ou consegue pelo menos eliminar algumas opções também. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, a questão fala sobre um bolo de confeiteiro. Então, é sempre assim. Esse tipo de questão de projeções, ele vai contar um contexto, vai te dar uma história, e aí, no meio do caminho, ele quer a projeção disso aí. Só que tem um detalhe. Essa questão é o seguinte, ó, ele removeu 5 pedaços prismáticos do bolo original, todos retos e iguais, e com formato de base definido de um triângulo obtusângulo isósceles. Beleza? E 5 pedaços foram removidos. Aí ele colocou aqui o pedaço do bolo que foi removido, né? Na verdade, ele colocou aqui o pedaço que foi removido como exemplo. E aí, o que acontece? Eu não consegui botar a questão toda aqui porque tem muito... O texto é gigante aí, mas quem tiver o simulado já vai ver. Aí ele vem contando uma nova história que vai fazer uma decoração do bolo, as outras partes da massa que não receberão cobertura, o transporte do bolo foi finalizado sobre uma plataforma plana forrada com papel manteiga, sobre a qual o confeiteiro posicionou o bolo, de modo que as estrelas da base fiquem perpendiculares. Aqui está a parada. Perpendiculares, as estrelas vão ficar perpendiculares às estrelas, falando no plural, das bases, as bases, vão ficar perpendiculares à superfície do papel, cada qual apoiada sobre 2 das 5 pontas. Beleza? Então, se você ver aqui no problema, você vai ver que tem 5 pontas aqui, né? Só que ele não vai colocar o bolo sobre o papel manteiga assim, ele vai colocar ele deitado, aqui assim, ó. Aqui vai ter a estrela, é até difícil de desenhar. E aqui vai ter a estrela e o bolo vai estar aqui projetado sobre um papel aqui, papel manteiga, né? Beleza? Ele fala para desconsiderar qualquer forma. Aí, se o bolo foi cuidadosamente removido da plataforma após o transporte, qual figura melhor representa a marca de cobertura? Beleza? Apesar desse simulado ter a correção, o PDF da solução também, muitos alunos pedem para corrigir, porque mesmo com a solução aqui, o aluno não consegue visualizar várias questões. Isso não é um pedido de uma só pessoa, são várias pessoas. E aí, no simulado aqui da correção, ele colocou o papel manteiga, o bolo, sobre o papel manteiga da forma que está correto. Beleza? Da forma que está correto aqui, como ele queria. As 2 estrelas têm que estar perpendicular ao bolo, não dessa forma aqui. Cuidado, né? Vou até apagar aqui. Cuidado, porque você poderia pensar que o bolo foi transportado assim, mas lendo a questão você ia ver que o bolo foi transportado deitado. Beleza? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui a primeira solução, porque na verdade na hora da prova você não ia ter essa figura, né? Ia ter que ter a sacada ali, ia ter que fazer mais ou menos o desenho. Então eu vou fazer aqui com o PDF, esse é um print do PDF, e aí qual que é a técnica que eu te mostrei?
a técnica é o seguinte, como ele ia colocar, vou botar aqui, ó, vou botar de azul aqui, ó. Ele ia colocar aqui, ó, cobertura de bolo, né? Ele ia colocar as coberturas. Na verdade, ele ia colocar as coberturas de bolo, né? Na parte de cima aqui do bolo, né? Ele ia colocar aqui, ó, as coberturas aqui, né? Na parte de cima. Não sei por que não tá fixando. A reta aqui não tá fixando. Mas, quando você colocasse aqui, né? Cuidadosamente o bolo, né? Deitado sobre esses dois pontos, a única parte que ia encostar no chão era essas duas aqui, ó. Beleza? Essas duas aqui, ó. As duas partes que iam encostar no chão. Então, quando você retirasse e olhasse para o papel manteiga, você ia ver duas listas. Ele até colocou 3 aqui na maldade, né? Porque você poderia pensar aqui que o bolo foi transportado assim, e que aí ia escorrer alguma coisa, e na hora que deitasse, o bolo ia ficar com as 3 pontas ali. Mas, na verdade, o bolo foi transportado assim, e as duas partes que encostaram no bolo, né, foram essas duas. Ó. Então, a marca só seria assim. Beleza? Na hora da prova, tu ia ter que deitar isso aqui na tua mente, né? E quando você deitasse o triângulo aqui, né, na hora da prova, né, você ia estar aqui assim, ia fazer uma figura, né? Ia fazer uma figura mais ou menos assim, né? Ia vir pra cá, ia vir pra cá, ia vir pra cá. Beleza? Tu ia deitar essa figura aqui, esse triângulo aqui, essa estrela, na verdade, quando tu fosse deitar ela, o que tu ia ver? E você tinha que sacar que quando você deitasse a estrela, não ia ter como as 3 pontas encostarem. Só 2, ó. Porque fica um triângulo aqui, ó. Fica assim, um triângulozinho aqui, ó. Quer ver? Você poderia até olhar pela figura aqui, né? Ele retirou. Mas se você ver a estrela aqui, só essas 2 pontas ficariam encostadas. E aí, ele ia ficar assim, mais ou menos, em projeção, né? Tá vendo? Aqui ia ter outra parte aqui da estrela. Mas, se você visse, só essas 2 pontas, a estrela não tem como ficar encostado 3 pontas ou mais. Só essas 2 aqui, ó. Só essas 2 aqui, ó. Ficam encostadas. Se você olhasse que só essas 2 pontas aqui iam ficar encostadas, quando você fizesse a projeção delas, você ia ver que só ia ter 2 listras. E aí você ia marcar a letra B. Claro que essa questão é uma questão do simulado, foi mais complexa ali, mas saber projetar, saber entender como que ficam as coisas projetadas no Enem, pode te garantir uma questão. Beleza? Então, é a questão que era complicado de enxergar, né? Teria que testar ali, teria que fazer essa figura aqui, né? A estrela aqui deitada em projeção. Teria que ter visto isso. Eu mesmo, quando li a questão na primeira vez, não vi que ele ia deitar. Depois que eu fui ver, eles iam deitar, as bases ficam perpendiculares. Na hora eu li rápido aqui para tentar fazer a solução rápida, eu estava fazendo as questões. Beleza? Mas é uma questão que sempre está caindo. Projeções. Então, como que você adquire habilidade para ver as projeções? Fazendo várias questões de projeções. Quando você vai vendo, vai fazendo esse tipo de questões, né? Você vai criando essa habilidade. Beleza? Coloca no vídeo aí se você quer mais correções sobre as questões do poliedro, esse simulado, e se você quiser algum outro simulado também, coloca aí, deixa nos comentários que a gente vai corrigindo aí também. Fui, forte abraço e valeu!